Olá, oitavo ano, como vocês estão? Aqui é a professora Gabriela de História. Nós vamos para mais uma aula de hoje. A aula de hoje, do dia 21/6, foi sobre o conteúdo O Estopim da Revolução Francesa, tá? O que vai cair na nossa provinha de História, Revolução Francesa. Eu também vou gravar mais alguns vídeos, tá, ao longo dessa semana para que a gente possa fazer a nossa prova de História, tá bom? Bom, o que eu quero dizer com a aula de hoje? O conteúdo de hoje é sobre o estopim da Revolução Francesa. A gente tem que entender o seguinte, que todas as revoluções da Europa, aquelas revoluções que pedem por independência, elas têm sempre um antecedente social. Como assim? Então, por exemplo, até que se chegue em uma revolução, os antecedentes são muito importantes para que se chegue naquele momento. Então, por exemplo, as pessoas só fazem uma revolução quando algo já está insuportável. E no caso da França, a população francesa, a população pobre, a alta, a baixa burguesia, os trabalhadores, camponeses, feirantes, é essa população quem sustenta as classes mais altas, ou seja, a nobreza e o clero. Ou seja, a população vem sustentando essas duas camadas da sociedade, que é a nobreza e o clero, há muitos e muitos séculos. Então chega um momento em que a sociedade já não quer mais aquela realidade, chega um momento que a sociedade quer mudar aquele tipo de realidade e começa a fazer uma revolução, tá? Isso para a gente conseguir entender as revoluções no modo geral. A Revolução Francesa é uma das revoluções mais importantes de todas, tá? Porque é essa revolução que vai encorajar futuras revoluções em outros países, tá? A revolução, ela tem o foco principal em tornar aquele país independente, tá? Ela tem o foco principal em dar o poder para a população. Mas nesse caso, não é a população pobre, tá? É dar poder para a população, mas é uma população ainda elitizada, ou seja, a alta burguesia, tá bom? Então vamos entender aqui o seguinte. Nós tivemos no bimestre passado um conteúdo sobre o iluminismo, né? Bimestre passado não, desculpa, no conteúdo do nosso teste, né? Sobre o iluminismo. E aí o seguinte, o conteúdo sobre o iluminismo diz que as pessoas queriam iluminar os pensamentos da Idade Média. Ou seja, você tem um período da Idade Média, né? Que é um período que fala muito sobre a Igreja Católica dominando toda a cultura europeia, o modo como as pessoas se vestem, o modo como as pessoas falam, o que elas pensam. Então, tudo é derivado da Igreja, tá? E quando você vai para a Idade Moderna, o iluminismo começa a contestar a Idade Média. Ele pensa o seguinte, na Idade Média as pessoas não sabiam ler, escrever, as pessoas não contestavam, as pessoas somente aceitavam com medo da igreja, né? Lembrando que a igreja na Idade Média, ela tem uma função de punição, tá? Já a igreja dos dias atuais tem uma função de salvação. E aí, olha só, os iluministas, eles queriam iluminar os pensamentos da Idade Média. Eles pensavam o seguinte, se na Idade Média as pessoas não pensavam, não liam, não criticavam, só aceitavam o que a Igreja Católica impunha, agora no iluminismo isso vai mudar. O centro agora não vai ser mais Deus, o centro agora vai ser o homem. Vamos estudar o homem, vamos ter as artes voltadas para o homem, vamos ter a cultura voltada para o homem, a tudo voltado, a ciência voltada para o homem e não mais para Deus. Então agora você tem o antropocentrismo, ou seja, o homem no centro. E quando você tem esse processo de mudança de Deus no centro para o homem no centro, a população começa a ficar mais crítica, a população começa a querer ter melhorias na sua vida, tá? Então a Revolução Francesa, ela pega esse gancho do iluminismo, ela pensa o seguinte, nós devemos iluminar o pensamento da nossa população, a nossa população merece ter realmente, de fato, uma revolução, a nossa população merece escolher os seus governantes, a nossa população tem esse direito, tá? Por quê? Na Idade Média, os reis, eles tinham esse cargo, esse poder de ser rei por um direito divino, ou seja, determinada família era coroada pela igreja para ser rei. Então imagina só que eu sou um rei, tá? E eu faleci, quem vai ser o rei no meu lugar quando eu morrer vai ser o meu filho e assim sucessivamente, ou seja, é um direito divino. E essas pessoas, elas não eram colocadas no poder por meio do voto. Essas pessoas eram colocadas no poder por um direito divino. Então, quando você tem o iluminismo e você passa para a Revolução Francesa, a população começa a pensar o seguinte, bom, se o homem está no centro, nós estamos estudando o homem,
nós também devemos escolher os nossos representantes, não deve ser mais somente por um direito divino. Porque olha só que interessante, quando você tem os reis escolhidos por direito divino, tudo que aqueles reis falam tem que ser acatado. Por quê? Ele é um escolhido de Deus, portanto, tudo que ele fala é lei. Você não pode contestar, porque se você contesta um rei, você contesta diretamente a Deus. Então isso começou a ficar muito maçante, porque olha só, os reis começaram a criar muitos impostos, começaram a cobrar muito dinheiro da população. Era uma população campesina, uma população que recebia pouco. Então imagina só que você já recebe pouco e você tem que doar muitos impostos para o rei e também para a igreja. Porque se você não doar seus bens para o rei e para a igreja, você é uma pessoa pecadora, porque você não está doando aquilo para aquela pessoa que é enviada por Deus. E se aquela pessoa é enviada por Deus, logo ela merece ter tudo o que ela quiser. Então, se ela criar novos impostos, se ela começar a deixar a população desempregada, isso não vai interferir no poder dela, ela pode fazer o que ela quiser. Então a população começou a refletir sobre isso, porque essa população, essa camada da população pobre, que vai sustentar a camada da população da nobreza e do clero. O clero, gente, é a igreja e a nobreza é o rei e a sua família, tá? Então olha só, na França, para que ocorra a Revolução Francesa, a população ela vai criando uma certa agonia em relação a esses mandatos do rei, em relação a esses exageros de impostos, para que a população trabalhe cada vez mais, para dar cada vez mais impostos, para o rei poder gastar cada vez mais em festas, em banhos, em tudo que ele quiser gastar. Enquanto isso, a população francesa passa fome, tá? Outro ponto importante. A população francesa ela é dividida em 3 estados. Você tem a pirâmide, tá? E no primeiro estado você tem o clero, ou seja, o clero ainda é mais importante do que o rei, ou seja, a igreja ainda é mais importante do que o rei. No segundo estado você tem então a nobreza, que é a família do rei e o rei. E no terceiro estado, que compõe 97% da população inteira da França, é composta por trabalhadores, alta e pequena burguesia. Tá? Essa camada do terceiro estado, que compõe 97% dos trabalhadores, que sustenta a primeira e a segunda camada, ou seja, o clero, a igreja e a nobreza, tá? Então você vai começando a ter uma série de agonias em relação à população, que ela vai criando alguns anseios em relação ao primeiro e ao segundo estado, tá? A nossa aula de hoje fala sobre o estopim da Revolução Francesa, ou seja, o ponto mais alto da Revolução Francesa. Como é que essa população se indignou com o rei, com a realeza? Como é que foi isso, tá? Olha só que interessante. Eu mandei a foto do quadro para vocês lá no grupo do WhatsApp, tá? Então, copiem aquela foto que eu mandei hoje no caderno de vocês e me mandem aquela foto aqui na plataforma, tá bom? Olha só. O motivo determinante para acontecer a Revolução Francesa, além de todos esses anseios, além da população pagar todas as riquezas que o reinado tinha, além da população sustentar esse reinado e essa igreja, o rei inventou uma onda chamada de reforma fiscal. Como assim reforma fiscal? Dizia o seguinte: se você faz parte da população pobre e outra pessoa faz parte da população rica, as duas vão pagar o mesmo tanto de imposto. Então imagina só o seguinte, turma, que você ganha por mês 30 mil reais, tá? E aí você, obviamente, tem mais dinheiro e mais recurso para pagar impostos mais altos, né? E um trabalhador que ganha, às vezes, R$ 1.000 por mês, não tem condição de pagar um imposto tão alto porque ele não ganha o mesmo tanto que a população rica, né? O intuito do rei era o seguinte, gente, o rei queria cada vez mais ter mais dinheiro, tá? Porque quanto mais dinheiro o rei tem, mais poder ele tem. Só que todo o dinheiro que o rei tem vem do trabalho dos trabalhadores, tá? Então ele faz o seguinte, ele cria uma reforma fiscal. Ele diz o seguinte, a partir de hoje, todos no reinado da França vão pagar o mesmo tanto de imposto. Não importa se você é rico ou se você é pobre, você vai pagar o mesmo tanto de imposto. Isso, gente, foi horrível para a população pobre, para aqueles 97% da população que sustentam o rei e a igreja. Eles pensaram o seguinte, isso é muito injusto,
Como é que eu vou pagar o mesmo tanto de imposto que uma pessoa que ganha muito dinheiro? Eu não posso, eu não tenho condição para isso. Então começa assim uma revolta em relação a essa reforma fiscal, tá? E aí, olha só, o primeiro estado, lembra o primeiro estado? Que é o clero, que é a igreja, ele tem um representante no parlamento, um representante parlamentar, que é um representante político que vai representar aquela classe. A segunda, que é a nobreza, também tem um representante parlamentar que vai representar aquela classe. E a terceira, que é a população, também tem um representante parlamentar que vai representar aquela classe. Para que serve esse representante parlamentar? O representante parlamentar, ele vai representar aquela categoria, aquela classe social em discussões políticas. Então, por exemplo, quando o rei lança essa reforma fiscal, esses parlamentares têm a função de discutir e ver se eles vão aceitar ou não essa reforma, tá? Eles têm essa função. Eles podem falar para o rei assim, olha, rei, eu acho que você não pode escolher isso, eu acho que isso não tá certo, tá? Então, eles têm essa função consultiva e também fiscalizadora, tá? E olha só, o primeiro e o segundo reinado, lembra que o primeiro reinado é clero e o segundo reinado é nobreza, né? Esses dois aqui, esses dois estados, eles não trabalham, tá? Portanto, todas as regalias que eles têm, todo o dinheiro que eles têm, advém da população. Ou seja, se o rei ele quer afetar a população, aumentando para a população seus impostos, obviamente a população vai trabalhar menos, vai conseguir lucrar menos e, consequentemente, vai conseguir repassar menos dinheiro para o clero e para a nobreza. Os parlamentares que representam o clero e a nobreza pensaram o seguinte: se a gente ficar do lado do rei nessa discussão, pode ser que até mesmo a gente perca dinheiro. A gente não quer perder dinheiro, a gente não quer perder a nossa mordomia, né? Então é mais fácil que a gente apoie a população, nesse caso da reforma fiscal, para que não aconteça uma reforma fiscal e, portanto, para que os pobres não paguem o mesmo tanto que os ricos nos impostos, né? Do que a gente ficar do lado do rei. Porque, na verdade, quem sustenta nossas regalias é a população. Gente, você imagina você passar a vida inteira sem trabalhar, sem fazer nada, e você tem todas as regalias possíveis e imagináveis, roupas de ouro, tecidos de ouro, paredes pintadas de ouro, tudo com muito ouro e com muita riqueza. Tudo isso vem do trabalho dos trabalhadores, tá? Então, o primeiro e o segundo estado, os parlamentares do clero e da nobreza pensaram o seguinte: nesse caso da reforma fiscal, nós iremos ficar ao lado da população. Porque se a gente ficar do lado do rei, pode ser que a população se revolte, trame alguma coisa contra o rei e nós, que somos a nobreza e o clero, iremos perder as nossas regalias, tá? Então, olha só, o rei pensou o seguinte: então, já que os parlamentares não vão ficar do meu lado, eu vou diminuir a quantidade de parlamentares do terceiro estado, ou seja, da população. Porque se eu diminuo a quantidade de parlamentares do terceiro estado, eles não vão ficar sabendo das coisas que eu quero promover. E como eles não vão ficar sabendo, eles não podem armar nenhuma manifestação em relação a isso, tá? Só que aí o primeiro e o segundo estado pensam o seguinte: nós temos que ficar do lado da população para que a gente não perca as nossas regalias. O primeiro e o segundo estado votam contra o rei e falam o seguinte: rei, você não vai dissolver o terceiro estado, você não vai diminuir o terceiro estado vai continuar do jeito que ele está. O rei pensa o seguinte: se eu continuar com essa reforma fiscal, pode ser que a população se volte contra mim, pode ser que a população arme uma revolução contra mim e me tire do poder. É melhor que eu fique, pelo menos por hora, tranquila. É melhor que eu fique, então, pelo menos por hora, com essa ideia da reforma fiscal recuada. O que eu quero dizer com isso, gente? Como o primeiro e o segundo estado, que é o clero e a nobreza, eles não trabalham, tudo que eles têm em relação a dinheiro advém do terceiro estado, que é a população, do trabalho da população. Eles têm que, às vezes, fazer algumas concessões para a população, para que a população se sinta um pouco mais confortável e não se manifeste contra o primeiro e o segundo estado, tá? Ou seja, os parlamentares já fizeram isso, pensaram o seguinte: se a gente for contra a população e aprovar a reforma fiscal, aprovar que eles paguem o mesmo tanto de imposto que as pessoas ricas, pode ser que eles se voltem contra nós. Então vamos ficar do lado da população. O rei ficou um pouco relutante. Quando o rei percebeu que os parlamentares não iam apoiar ele pensou o seguinte: então eu preciso, nesse momento, dar um pouco de conforto para a população e tirar a ideia da reforma fiscal, tá? Tirar a ideia do papel de que eles precisam pagar o mesmo tanto de imposto
que as pessoas com mais dinheiro, tá? Só um minuto aqui. Então, você tem nesse caso, quando os parlamentares não apoiam o rei, uma disputa direta entre parlamentares e o rei, tá? Então, o porquê? Nessa disputa direta entre os parlamentares e o rei, os parlamentares eles estão do lado da população para que eles não percam as suas regalias e também dinheiro, né? Gente, mais uma informação importante. Para que as pessoas pudessem participar do parlamento, haveria um requisito de entrada. Então, por exemplo, para que você possa entrar no 8º ano, você tem um requisito, né? Ter passado no 7º ano, estar matriculado. É a mesma coisa aqui. Para você se tornar um parlamentar, seja do 1º, do 2º ou do 3º estado da população, você tem que ter alguns requisitos, tá? E olha só, nós temos 2 requisitos aqui importantes. Primeiro requisito, você tem que pertencer a um cargo público. E segundo requisito, você tem que ter feito faculdade. Gente, nós estamos no século 17, tá? 1600 e alguma coisa. As pessoas no século 17 que fazem faculdade são pessoas que têm muito dinheiro, tá? Muito dinheiro mesmo. Geralmente só faz faculdade no século 17 quem é filho de rei, os príncipes. E esse pessoal vai estudar, não é na escola não, esse pessoal vai estudar para virar padre. Quando termina para virar padre, ele vai para a faculdade, tá? E para a população pobre do 3º estado, para uma pessoa do 3º estado conseguir fazer faculdade, esse comerciante do 3º estado tem que ter muito dinheiro, tem que ser um alto burguês para conseguir pagar os estudos do seu filho, porque, gente, os impostos já eram altos, os impostos por si só já eram altos. E essa pessoa ainda ia ter que pagar a mais para o filho poder estudar, para poder se tornar padre. Então, é muito dinheiro, tá? Então, os requisitos para se tornar parlamentar é ter um cargo público e também ter feito faculdade. Isso diz pra gente o seguinte, já que você ter acesso à faculdade era difícil no século 17, nós sabemos que o parlamentar do 1º, 2º e 3º estado era formado por pessoas da elite. Porque imagina só, mesmo que você seja do 3º estado, seja da população e você pertença à alta burguesia, você pertence à elite do 3º estado, tá? Ou seja, a população mesmo, aquela população mais pobre, campesina, ela nunca participou dessa questão aqui dos parlamentares, porque ela não tinha condição de pagar uma faculdade, tá bom? E continuando aqui para finalizar a nossa aula, os parlamentares pensaram o seguinte, nós não iremos apoiar o rei nessa questão dele igualar os impostos. A população pobre não tem o mesmo recurso que a população rica para poder pagar um imposto tão alto, né? O que os parlamentares fazem então? Eles criam um documento e nesse documento eles pedem a liberdade de expressão, eles pedem o direito à propriedade privada, eles pedem a liberdade individual e coletiva, ou seja, nós queremos ter liberdade para fazer as nossas escolhas sem que o reinado possa interferir nisso, tá? Gente, quando eles criam esse documento para que o reinado não interfira nas decisões do 1º, 2º e 3º estado, obviamente o reinado se volta contra a população e a população não aceita essa revolta, tá? É aí que se cria, então, uma base para a Revolução Francesa, tá bom? Gente, a nossa aula de hoje foi essa. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem me procurar, tá? Obrigada e tchau!